Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e atual, que é criando filhos para o Senhor na era do caos sexual. Meus irmãos, o livro que eu vou estar baseando essa aula de hoje é esse livro aqui, ó. Ele é um livro pequeno, que você consegue em 2 horas terminar a leitura dele. É um livro excelente, que é escrito por esse rapaz aqui, chamado Andrew Sandlin. E ele é um especialista em ética. Ele fala sobre ética em várias áreas. E uma das áreas que ele fala é na área da cosmovisão sexual. Esse livro é publicado pela editora Monergismo. E sem fazer propaganda, porque eu não estou ganhando nada, ele custa cerca de R$30, assim, sabe? Então é um livro pequeno, barato e muito interessante. No dia de hoje nós vamos falar sobre 4 pontos. Esse livro ele fala sobre 4 pontos principais. O primeiro ponto que o livro fala é que a revolução sexual, ela é a revolução mais significativa desde a Revolução Francesa. E muitos aspectos dessa cosmovisão que foi engendrada pela revolução sexual, ela tem envenenado a nossa cultura e tem envenenado as igrejas hoje em dia. Então esse é o primeiro ponto que o autor defende. O segundo ponto, que é em contraste a essa cosmovisão sexual promovida pela revolução sexual na década de 60, a ética sexual da Bíblia ela não mudou em nada. E ela não mudou no que se refere tanto à igreja quanto à sociedade. O sexo, como cosmovisão, ele vai modelar o nosso pensamento e ação contemporânea em esferas da vida que a gente aparentemente pensa que o sexo não modela. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, a estratégia cristã para reverter esse problema é se manter o quê, meus irmãos? Fiel à Escritura e restauração da fé bíblica, de uma forma plena em cada aspecto da vida. Esses são os 4 pontos que o autor vai defender no livro dele. E a gente vai estudar um pouco sobre isso em relação às crianças em específico, ok? Aqui temos nós, meus irmãos, 2 revoluções. Ali em cima, a Revolução Política, a Revolução Francesa, que começou em 1789, se eu não me engano. E a partir dessa revolução política, se desencadeou uma revolução social. E abaixo nós temos a revolução sexual, que começa nos Estados Unidos, Inglaterra e França. E essa revolução é uma revolução social que ela desencadeia em uma revolução política. Ela tem ali na década de 60 com aquela moto principal, All you need is love, né? Tudo que você precisa é o amor. A Revolução Francesa, ela serviu de base para todas as revoluções posteriores. A Revolução Cubana, a Revolução Russa, outras revoluções, elas são baseadas nessa Revolução Francesa, que acaba com o Ancien Régime, e que está dentro de um sistema onde a igreja é corrupta e ela está em meio ao Estado. E a ideia da Revolução Francesa, ela é promover a secularização, a independência do Estado da religião, a dessacratização do Estado. E a revolução sexual, ela acontece para poder mudar o aspecto de cosmovisão sexual do povo em relação à ética cristã que imperava naquele momento, ok? Então nós temos esses 2 cenários. Só que a revolução sexual, ela tem um efeito ainda mais nocivo do que a Revolução Francesa. E a gente precisa ter isso em mente quando a gente fala sobre educação dos filhos, porque é a partir desse momento que a nossa sociedade ela vai por um caminho muito perigoso. O que mudou, meus irmãos, com a revolução sexual? A primeira coisa que muda na revolução sexual é a expectativa em relação aos homens. O homem até então, até aí o final da década de 60, o homem ele era esperado, esperava-se que o homem fosse um líder em sua casa, que ele tivesse uma família, que ele tivesse filhos,
que ele buscasse uma estabilidade no trabalho, um emprego, e que ele fosse aquela pessoa que iria proteger a sua casa, fosse aquela pessoa que ia cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. Essa era a imagem que o Ocidente tinha do homem. O homem, até então, não que isso fosse verdade em todos os lares, porque a gente sabe que em razão do pecado, da queda do homem, nem todos os homens ambicionam esse modelo, mas esse era um modelo que a sociedade ela tinha estabelecido como algo a se buscar. Então esse era o modelo antigamente, o homem de família, um homem que cuidava dos seus filhos, da sua esposa, que era um cristão, que buscava viver para o Senhor. E aí depois, com a revolução sexual, aos poucos, de uma maneira gradativa, esse homem ele começa a cessar de existir. O novo homem que começa a acontecer a partir da revolução sexual é um homem que pode fazer tudo o que ele quiser. É um homem que pode ter o maior número de parceiras possível. É um homem que as responsabilidades sobre os ombros deles não são levadas tão a sério. Muitos pais começaram a fomentar um tipo de cultura onde os seus filhos, eles não tinham que ter essa pressa toda para poder ter responsabilidade. A noção de segurança, de lutar pelo país, de lutar pela segurança dos filhos, de proteger, dando a vida dele de forma sacrificial pela sua esposa, pelos seus filhos, trabalhando mesmo, essa noção começa a ser combatida e a gente começa a ver uma situação onde o homem ele se torna cada vez mais interessado em saciar os seus próprios prazeres. Ele começa a cultivar a imagem dele, ele começa a cultivar a própria imagem dele física, ele começa a cultivar o desejo de sempre estar mais bonito, mais belo fisicamente, começa a cultivar os desejos por ter hobbies que separem ele dessa desejo de ter uma família, de ser um homem centrado na palavra de Deus. E aí a gente começa a ver aqueles casos de homens que são viciados em videogame, homens que são viciados em esportes, em viagens, em fazer qualquer outra coisa que não buscar ser um provedor para sua casa, um homem que é responsável, que busca cuidar da sua família. A gente começa a ver o surgimento desse cenário de liberdade. A revolução sexual ela coloca isso assim de uma maneira muito clara. Só que isso não acontece somente com os homens. Outro grupo que é atacado, e é atacado de uma maneira muito forte, são as mulheres. As mulheres elas são atacadas pela revolução sexual de uma maneira muito forte mesmo. O papel das mulheres ele é bem atacado. As mulheres elas também têm sido estimuladas a viverem a sua sexualidade, meus irmãos, ao máximo. O empoderamento feminino ele transforma a maneira como as mulheres elas compreendem os seus corpos, não é verdade? Não é mais o Senhor, Deus, que é o dono do corpo do homem ou da mulher. De maneira individual, as mulheres elas começam a afirmar que elas são donas do próprio corpo e assim como os homens, elas são o quê? Estimuladas ao sexo antes do casamento, ao consumo de pornografia. Acreditem ou não, as mulheres hoje em dia elas consomem pornografia tanto ou até mais que os homens. Elas também são mais objetificadas sexualmente a partir da revolução sexual. E elas são estimuladas, assim como os homens também são, a explorarem toda e qualquer forma de interação sexual. Aquele seriado que já está aí na televisão há mais de 20 anos, Malhação, está aí para não me deixar falar mentira. Se vocês ligarem a televisão e assistirem Malhação, vocês vão ver que aí a diversidade sexual é o que eles estão pregando, né? A mulher pode fazer, assim como o homem, tudo o que ela quer. Ela pode beijar outras mulheres, pode beijar o número que ela quiser de homens, que isso está tranquilo, isso está correto, de acordo com a ótica do mundo, com a cosmovisão do mundo. E a revolução sexual, meus irmãos, ela está presente não só nessa questão sexual, mas ela também está presente também em relação ao planejamento negativo
da gravidez no casamento. Hoje, muitas famílias, muitos casais, pelos diversos recursos que a tecnologia tem oferecido, eles têm planejado não ter mais filhos. E isso na igreja é algo que se vê também. Quantos casais na igreja não anseiam mais ter filhos? E aí também tem a questão do aborto, os rituais de namoro e de cortejo, que também mudaram depois da revolução sexual. E a perversão sexual foi algo que começou a ser inserido na nossa sociedade de uma maneira muito forte. É bem verdade que essa revolução também tem coisas boas que ela trouxe. Eu não posso falar que a revolução sexual somente trouxe coisas ruins. E para as mulheres trouxe muitas coisas boas, como por exemplo, a maior participação da mulher na sociedade, que ela pode agora possuir uma carreira acadêmica, pode possuir um trabalho, uma carreira profissional. A mulher agora ela tem voz na política e ela não precisa mais ser sujeita passivamente, de mãos atadas, aos abusos de autoridade que os homens, por causa do pecado, cometiam contra as mulheres. Então a gente vê que a revolução sexual, com todos os seus aspectos negativos, ainda assim trouxe coisas boas. Só que o que a gente vê nessa revolução sexual, em especial as mulheres, é que a família ela tem sido minada nessa revolução. O maravilhoso papel da mulher como uma mãe, uma auxiliadora idônea, ele tem sido rejeitado. Os movimentos feministas, eles têm cada dia mais lutado contra essa figura da mulher como aquela que fica em casa, que auxilia o seu esposo, que está lá orando pelos seus filhos, cuidando do seu esposo, cuidando da família. Eles colocam isso como algo extremamente antiquado, errado, grotesco e não ser perseguido mais hoje em dia. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que as nossas crianças elas têm visto todas essas mudanças. As mães, hoje em dia, elas estão mais preocupadas com o seu corpo após a gravidez do que com um filho que passa o dia inteiro, uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, que passa o dia inteiro fazendo 1000 atividades aí e não passa tempo com seus pais. Essa semana eu fui malhar e aí eu estava lá fazendo os meus exercícios, tentando me concentrar e eu ouvi uma conversa do meu lado. E aí tinham duas mães falando: olha, o meu corpo depois da gravidez ficou muito assim, feio. E eu fiz cirurgia, e eu fiz malhação e nada resolveu e tudo mais. Só que ali eu não vi nenhuma preocupação em relação aos filhos. As crianças, elas são hoje em dia totalmente rejeitadas pelos pais. A revolução sexual, ela tem colocado um aspecto individualista na cabeça das pessoas. Cada um se preocupa consigo mesmo, com a sua própria, com o saciar do próprio desejo de felicidade, de alegria. E aí você acaba colocando as pessoas ao seu redor que dependem de você e que precisam de você de lado. E as crianças nessa história da revolução sexual, meus irmãos, elas têm ficado de lado. Ao invés da gente ter hoje em dia casos como a mãe de John Wesley, que pegava e gastava um dia inteiro orando com os filhos, lendo a Bíblia com os filhos, hoje em dia a gente só tem cada dia mais mães e pais que se preocupam apenas com eles mesmos. Homens que chegam em casa depois do trabalho, ao invés de irem orar e ler com os filhos, vão jogar videogame ou vão fazer qualquer outra coisa, jogar futebol, ver futebol na televisão, do que ficar com os filhos. Mães que preferem ficar vendo GNT, fazendo exercício físico e outras coisas, ao invés de estarem cuidando dos seus filhos. Esse é o cenário que a gente tem visto hoje, meus irmãos. E a gente precisa pensar que isso não é causado pelo dia de hoje, mas isso começou há muito tempo atrás com a revolução sexual lá na década de 60. E é aí, depois que a gente vê essas coisas, que a gente cai para as crianças. Se você pensou que a revolução sexual ela se restringe somente aos adultos, isto é, aos homens e mulheres, você se enganou. As crianças, ao meu ver, elas são o grupo mais atacado nesse movimento. E a gente vai ver isso de uma maneira muito cuidadosa. Eu queria falar em primeiro lugar sobre o divórcio. O grande número de divórcios que a gente tem visto na nossa sociedade e nas nossas igrejas,
ele é um resultado, meus irmãos, claro dessa revolução sexual. A revolução sexual, ela diz assim, ó, all you need is love. Tudo que você precisa é amor. Então, se você não encontra amor no seu casamento, beleza, pula para um próximo. É isso que está dizendo. A revolução sexual, ela facilitou os casos de divórcio hoje em dia. A Bíblia, ela coloca uma única situação onde o divórcio é permitido. Só que hoje em dia as pessoas elas ficam falando de incompatibilidade de cabeça, de incompatibilidade de coração, e elas esquecem que Deus colocou o casamento é um compromisso tríplice. É eu, a minha esposa e Deus. E as pessoas têm esquecido isso. Só que quem mais sofre com o divórcio não é o homem e a mulher que se separam, mas são as crianças que estão envolvidas. Porque antes elas tinham apenas um núcleo familiar, e aí depois dessa situação de divórcio, o que acontece? Elas são colocadas em 2 núcleos diferentes, com outras pessoas para se chamar de pai e de mãe, o que confunde a cabeça delas. Elas são colocadas em uma situação onde elas são sujeitas a um estresse emocional muito forte. E os pais que se separam, eles não estão nem aí para o que acontece com as crianças. Eles querem saciar o próprio desejo da sexualidade deles, da felicidade. Eu preciso buscar minha felicidade. E aí não se importam o que acontece com seus filhos. E também, quantas crianças, meus irmãos, têm sido criadas por avós? É algo que tem me chocado essa questão. Na última igreja onde eu trabalhei como seminarista, eu reparei isso e fiquei chocado com o tanto de crianças que são cuidadas por avós. Muitos pais, que são frutos dessa revolução sexual, eles não querem mais o compromisso com os filhos deles. As pessoas pensam que filho é ótimo antes de ter, né? Ah, eu vou ter um filho, vou jogar bola, vou fazer um monte de coisa com meu filho. Só que esquece que quando tem um filho, você tem que acordar de madrugada, de 3 em 3 horas, limpar o bumbum, cuidar, orar, levar para a escola, se preocupar com o que come, com quem fala. É complicado ter filho. Ter filho não é fácil, não. Eu tenho 3. Só que as pessoas, elas começam a falar assim, eu não quero ficar preocupado com isso. Eu não quero ter filho mais. Eu vou pegar e vou passar a minha responsabilidade para o meu pai. Já que o meu pai aguenta todas as coisas que eu faço de errado e assume todos os meus erros, isso também é outra questão da revolução sexual, eu vou deixar com o meu pai. Então, hoje, tem aumentado muito o número de crianças que têm sido criadas pelos avós. Só que também tem aumentado muito o número de avós que têm rejeitado os netos. E essas crianças que têm sido rejeitadas pelos pais e pelos avós, elas têm ido parar em quê? Em orfanatos. E isso é uma coisa que tem sido causada pela revolução sexual. Outra coisa que tem sido causada às crianças, meus irmãos, é a adultização de crianças. Na década de 90, principalmente aos domingos, eu era adolescente, eu me lembrava que se eu ligasse a TV, era quase certo que eu ia encontrar crianças como essas 3 que estão aí em cima, dançando música de axé, extremamente sexual, e vestido de uma maneira erotizada como se eles fossem adultos. Não é verdade? Vocês se lembram disso? Quem era da época se lembra disso. Só que hoje o gênero musical ele mudou, mas a promiscuidade ela continua a mesma. As crianças elas têm hoje como seus ídolos, não é mais os heróis da fé, como Noé, como Davi, como Abraão, Moisés, mas elas têm como ídolos Pablo Vittar, Anitta, Neymar, que se diz cristão, mas age como se fosse pior que tudo, Lady Gaga. Esses são os ídolos das crianças hoje em dia, meus irmãos. São essas as pessoas que as crianças elas olham e elas se espelham. Se você for numa festinha de crianças, sei lá, de 5 anos de idade, que é aí que começam as festinhas das crianças, você vai ver que as músicas que estão tocando são essas músicas. Não está tocando mais Balão Mágico, Galinha Pintadinha, não. O que está tocando nessas festas das crianças nessa idade já são essas músicas. Isso acontece não é desde hoje.
Isso tem acontecido, meus irmãos, há muito tempo. E a sociedade que é promíscua, ela tem investido cada vez mais para que esses sejam os modelos e os heróis das nossas crianças. E uma criança que cresce vendo isso como normal, ela vai ser um adulto que acha que isso é normal. Uma criança que cresce vendo Pablo Vittar e vê como a melhor cantora. Nessa semana eu estava vendo na TV Globo uma chamada para um show de mulheres. Aí colocou um monte de mulher, pastor. Aí colocou o Pablo Vittar lá, como se fosse mulher. E aí as crianças que veem essas chamadas, elas começam a entender. É mulher, né? Era homem, mas agora é mulher. Então é mulher. Então começam a achar que isso é o quê? Correto. Começam a achar que isso é normal. Isso é uma tática do movimento gay. Isso é uma tática da revolução sexual, do movimento hippie que começa a partir da década de 60, que ele quer normatizar essas coisas que são perversas aos olhos da Bíblia. A Bíblia fala que a bestialidade, que a homossexualidade, que o incesto são coisas que a Bíblia é contrária. A Bíblia se coloca contrária a essas coisas. Mas o que a gente tem visto hoje é que isso é a coisa mais normal e as pessoas têm colocado isso como coisa normal. E a gente precisa se preocupar em relação a essas coisas. Outro dia, eu estava na internet e saiu um vídeo de um menino gay, de acho que 10 anos de idade, numa festa na casa dele com um bolo celebrando. E aí ele beija um outro menino. E aí você começa a ver no Facebook, nas redes sociais, um movimento falando assim, nossa, que legal, enaltecendo aquela atitude. Então o que a gente está vendo, isso agora de uma maneira muito mais séria, e isso me preocupa muito, é a normatização da homossexualidade na infância. Até então se falava somente de homossexualidade depois que a criança já era adolescência, fase adulta. E agora a gente tem visto a normatização da homossexualidade, da homoafetividade, na fase da infância. E a gente precisa se preocupar com isso. Porque isso tem acontecido. Em outros países, como nos Estados Unidos, existe também um movimento de beleza, onde as mães, elas levam as suas filhas para o salão, fazem o cabelo dela com litros e litros de laque, pintam as meninas de tudo que é jeito, colocam roupas sexuais e, acreditem ou não, fazem implantes de botox, fazem cirurgias estéticas em meninas de 10 anos de idade. Não é só a parte sexual, mas é a promiscuidade que tem levado para as outras áreas da vida também, meus irmãos. A adultização de crianças é um processo que tem acontecido. E os pais, quando eles não se importam com a vida dos seus filhos, eles se importam apenas com a própria felicidade, eles não estão nem aí se os seus filhos fumam, se eles bebem, se eles fazem sexo quando adolescentes, quando crianças. É muito normal você ouvir alguns pais não cristãos falarem que tem um rito de passagem para os filhos. De 10 a 12 anos, alguns pais pegam e levam seus filhos em casas de prostituição. Coisas erradas como essa têm acontecido há décadas, meus irmãos. E nós não temos parado para orar e clamar ao Senhor que haja sobre essas situações. A gente precisa prestar muita atenção sobre isso. O terceiro caso é a pedofilia. A pedofilia, ela não é algo novo. Não é algo que foi causado pela internet. Porque é bem antigo a internet. É ali próximo à data da queda, né? A queda, uma das consequências da queda realmente foi essa questão da pedofilia. No entanto, a revolução sexual, ela tem levado esse grande mal a um patamar assustador. Crianças, meninos e meninas, independente de classe social ou econômica, eles têm sido vítimas de abusos sexuais em suas casas, pelos seus tios, pelos seus primos, mães, pais. Eles têm sido vítimas ao longo de rodovias. Há alguns meses eu estive no Piauí, no interior do Piauí, e aí
participando de um projeto onde eles cuidam de crianças pobres. E aí tem uma cidade que fica assim, no meio de uma rodovia. E as mães, para garantirem o sustento da casa delas, elas colocam os próprios filhos para se prostituírem. E a gente está falando de crianças de 7 anos de idade, até 12 anos de idade, se prostituindo por comida para sustentar a própria casa. Essa semana também um ator de televisão norte-americano, um rapaz que fez o seriado Glee, ele foi condenado por prostituição infantil, por pedofilia. Na casa dele acharam 50 mil fotos. 50 mil fotos. Eu li 2 vezes para ver se era verdade aquilo aí que eu estava lendo. Acharam 50 mil fotos de crianças e bebês. Meus irmãos, o que tem aparecido são inúmeros casos de pedofilia infantil por aí. A gente tem fechado os nossos olhos a essa realidade. E infelizmente, nem a igreja está livre desses casos, não é verdade? A gente já viu tantos casos, por exemplo, na igreja católica, de crianças que são abusadas. Então a gente precisa realmente prestar atenção no que tem acontecido. E o que a gente tem visto, o que mais me entristece, me deixa aterrorizado em relação a essa situação, é a normatização, de novo. Se fazer isso tornar algo normal. O primeiro passo da revolução sexual foi começar a investir de uma maneira velada nos meios de comunicação. A gente sabe que se você quer vender alguma coisa, a melhor maneira para você fazer isso é você investir em música, em cinema, em televisão, porque isso vai aparecendo aos poucos e as pessoas vão achando aquilo dali como legal e norma. Por exemplo, não é à toa que numa novela das 9, uma mulher que se veste de determinada maneira, depois as pessoas começam a se vestir iguais, não é verdade? Então, a televisão, o cinema, a música, eles começam a inserir essas coisas como verdade, aos poucos. Tem aquele filme Sexo Sem Compromisso, do Ashton Kutcher e da Natalie Portman, onde eles começam a fazer sexo um com o outro de uma maneira sem compromisso. A gente não é namorado, a gente não tem nenhum compromisso nenhum. E aqueles ali é um romance. E aí você coloca aquilo ali na sessão da tarde para você ver com seu filho. E você acha, normal, eles vão se apaixonar no final. Só que o que está passando antes, a mensagem é assim, é legal você começar um relacionamento sem compromisso. É legal você ter sexo antes do casamento. É legal você ter essas coisas e as crianças começam a ver isso. As crianças estão sujeitas a isso a todo momento. Se antes era apenas pela televisão, hoje é pela internet, hoje é no celular, é no Snapchat, é no Instagram, é nas redes sociais. Em todo lugar onde você olha, você vê esses estímulos. Então a pedofilia é uma coisa que é um processo, é o próximo passo. Então se no movimento gay, os hippies, eles começaram a investir em cinema, e aí você começa a ver na televisão brasileira, primeiro o gay ele anda de mão dada, aí já é um avanço, todo mundo fala sobre isso. Aí na próxima novela, além da mão dada, eles se dão um abraço. Aí depois é o quê? Um beijo gay. E aí você começa o beijo gay, todo mundo, beijo gay ali. Aí você começa a ver isso em todos os lugares. Aí depois é o sexo gay. E aí depois, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, e vocês anotem o que eu estou falando. Depois deles normatizarem o relacionamento homoafetivo, eles vão querer normatizar a pedofilia. A pedofilia é o próximo passo a ser normatizado por essa agenda da revolução sexual. Eles vão a cada dia falar que os pais não têm o poder sobre os seus filhos. No Canadá, por exemplo, no meio desse ano, saiu uma legislação em uma das províncias lá do Canadá, que o pai não tem direito de falar sobre a opção sexual do seu filho. O pai que fala sobre a opção sexual do seu filho, ele incorre em 2 riscos. Em primeiro, ser preso, e depois perder a guarda do seu filho. A criança, em qualquer idade, que se assumir como gay, ela pode sair de casa e os pais não têm nenhum poder em vetar isso.
E em alguns lugares do planeta já se tem discutido de uma maneira política a normatização da pedofilia. Então nós vamos ver de uma maneira assim muito mais forte pessoas, adultos casando com criança. E isso é algo que tem que causar em nós, meus irmãos, choque e vontade de colocar os joelhos no chão e orar ao Senhor, clamar ao Senhor que haja com fogo sobre essas pessoas que têm causado mal às nossas crianças. Porque as crianças, elas são incapazes de discernir nessa fase da vida delas o que é, qual a opção, né? O que elas vão fazer com a vida delas. Elas são incapazes. O mundo está num caminho muito esquisito. Eu falei com o pastor há um dia desses atrás que no Japão, as pessoas lá, elas estão tão sozinhas que elas têm se relacionado com bonecos. E elas não têm somente relação sexual com o boneco, elas têm casado com bonecos. Elas têm levado esses bonecos ao parque para poder fazer um piquenique. Elas têm saído para o shopping. E é de verdade, é muita gente fazendo isso. Então o mundo está indo para um caminho perigosíssimo. Próximo slide, por favor. Outro, que é o último fruto amargo da revolução sexual, é o aborto, ou o plano B permanente. O plano B permanente. Jovens casais irresponsáveis e incrédulos, seja na igreja ou fora da igreja, quando eles engravidam, eles têm recorrido àquelas pílulas contra estupro, né, que são meio para prevenir a concepção, ou eles têm recorrido ao aborto induzido. Essa semana passada, uma mulher no Rio de Janeiro, que foi impossibilitada pela justiça de cometer aborto de uma maneira legal, ela foi financiada por um grupo a favor do aborto, a ir para a Colômbia e lá fazer o aborto. Centenas, se não milhares de pessoas aqui no país têm feito aborto de maneira ilegal. E na igreja existem muitos casos desse tipo. De jovens que fazem sexo antes do casamento, que não querem passar pelos olhos da igreja, mas que pelos olhos do Senhor estão sendo sim julgados. Casais, jovens que não querem ter filhos. Então o aborto é uma coisa que tem acontecido, isso é um grande mal às nossas crianças. Sabe por quê? Porque quando um casal comete aborto, ele está indo contra a imagem de quem? De Deus. Porque nós fomos feitos à imagem de Deus, não é verdade? Então isso é algo sério, meus irmãos. Isso é algo sério e muito triste. Nos Estados Unidos, no ano retrasado, um número assustador é que mais de 300 mil abortos foram feitos nos Estados Unidos, somente. Ali naquele Planned Parenthood, que é um organismo em favor da mulher, que cuida da mulher, mas que também faz aborto. Mais de 300 mil crianças morreram, foram assassinadas. Isso é algo muito sério. A gente pega e abre os nossos olhos e nós criticamos com muita veemência o nazismo, não é verdade? Que muitos judeus morreram, a gente condena as guerras que têm acontecido ao redor do mundo, mas será que nós, como os cristãos, temos nos levantados contra esse terrível ato que é o aborto? Porque eu vejo o aborto no mesmo nível do nazismo. Eu vejo o aborto no mesmo nível de uma guerra que tenha matado milhares de pessoas. Eu vejo o aborto no mesmo nível, meus irmãos. E é uma coisa que tem acontecido no nosso meio e a gente precisa se atentar quanto a isso. Fora isso, também tem aquele movimento que fala sobre as crianças que não têm gênero. Vocês já ouviram falar sobre isso? Isso tem, nos últimos meses isso tem surgido também. A revolução sexual tem desencadeado
nesse momento da nossa história, uma situação onde os pais... Teve um pai lá em São Paulo que chamou a criança dele de B. O nome da criança dele é B. Por que o pai colocou o nome do filho dele de B? É porque ele não queria que o filho fosse identificado como menino ou como menina. Tem razão uma coisa dessa? Meus irmãos, nós vivemos em um mundo corrupto, triste, que precisa desesperadamente do Senhor. Hoje a questão do aborto ela é tão séria que não se restringe mais apenas ao ventre da mulher. O infanticídio que acontece em aldeias indígenas também tem acontecido na sociedade ocidental. Existem alguns movimentos que falam assim, olha, o aborto é possível até depois que a criança nasceu. 1 ano de idade, até 3 anos de idade, ainda é possível você matar a criança. Vocês estão ouvindo o quão cruel tem sido a nossa sociedade? É de se estarrecer, é de ficar perplexo. Próximo slide, por favor. Mas a gente tem que pegar, meus irmãos, e numa situação como essa, olhar em primeiro lugar para a palavra de Deus. Quando você vê um mundo como esse, que favorece o aborto, que favorece a pedofilia, que favorece ao divórcio, à ilegitimidade, crianças criadas pelos pais, crianças adultas, a gente tem que olhar para a palavra de Deus. E temos que ter certeza do que a gente está falando. Em primeiro lugar, a palavra de Deus fala que Deus criou o quê? 2 sexos. Se você for olhar a agenda LGBT para o número de gênero, eles vão ter mais de 30, 40 classificações. Mas só existem 2 sexos. Macho e o quê? Fêmea. Lá em Gênesis 1, 27. Abre lá, meus irmãos. Abre a Bíblia aí, por favor. Gênesis 1, 27. Está escrito assim, ó. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. Aqui a gente já tem que Deus criou o homem à sua imagem. Nós fomos criados à imagem de Deus. Você matar uma criança é você ir contra a imagem de Deus. E a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher, meus irmãos, não criou trans, não criou outros gêneros, não criou sem sexo, não criou, sei lá, não sei. Não criou. Só criou 2 sexos, homem e mulher. E criou o homem e a mulher com funções específicas. Enquanto a gente tem visto que a revolução sexual ela tem mexido com as funções do homem e da mulher na sociedade, a gente tem que olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus colocou como função para o homem e para a mulher. Deus colocou o homem para ser o quê? O mordomo e o cuidador do jardim, não é verdade? Deus colocou o homem para ser aquele que vai proteger a sua família, aquele que vai procriar, que vai crescer, que vai amar a sua esposa, e que vai ter filhos e que vai morrer por ela de uma maneira sacrificial, como Cristo morreu pela igreja. E será que os homens da nossa igreja têm morrido pelas suas famílias dessa maneira? Meus irmãos, será que você, como homem na sua casa, você tem se sacrificado pela sua esposa, como a Bíblia quer que você se sacrifique? A Bíblia quer que o homem trabalhe, proveja financeiramente para a sua casa, mas ela sabe o que a Bíblia quer mais do homem? A Bíblia quer muita coisa do homem. A Bíblia quer que o homem cuide espiritualmente da sua casa, que ele seja um pastor. Meu irmão, você tem sido um pastor em sua casa? Você tem lido a Bíblia para os seus filhos? Tem orado com seus filhos? Tem orado com a sua esposa? Tem lido a Bíblia para a sua esposa? Essa é a função de um homem de verdade, meus irmãos. O homem não é aquele que fica lá se ocupando com se a cara dele, se o cabelo dele está bonito toda hora, se ele está cheiroso. Isso é importante. Um homem andar cheiroso é importante, né, mulheres? É verdade, é importante. É importante, mas o homem, além disso, o mais importante para um homem
é que ele ame a sua casa de uma maneira sacrificial. E a gente tem poucos homens assim na igreja hoje. Eu olho para a igreja de uma maneira geral e vejo um monte de jovem banana. Um monte de jovem que quer ficar aí só se divertindo, que quer ficar indo para festa, que quer só ficar ali no bem bom, que quer ficar em casa só estudando, fazendo concurso, e nada de família, nada de pensar em se tornar independente, em sair de casa e poder cuidar dos seus pais e viver pela família. Galera, tá na hora de crescer. Jovens, adolescentes, man up. A palavra em inglês é essa, man up. Tá na hora da gente se mostrar que somos homens cristãos de fato, que cuidam da casa, que zelam pela vida espiritual da família. Isso é importante. E as mulheres não ficam de fora, viu, mulheres? Agora que eu falei dos homens, eu vou falar de vocês. A mulher, ela foi formada do corpo do próprio homem, a fim de que ela estivesse em maior proximidade física, espiritual e emocional ao seu esposo. A mulher, ela foi chamada para assistir ao homem na tarefa que foi dada por Deus de dominar e servir de mordomo na terra. Gênesis 1, 28 e 29. Está escrito assim, ó. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dê semente, isso vos será para mantimento. Cabe à mulher auxiliar o homem e ser uma auxiliadora idônea. A mulher, cabe à mulher ela ser ela está sujeita à autoridade amorosa e sacrificial do seu cônjuge. Mas em nenhuma maneira, eu quero colocar isso aqui para vocês não acharem que eu sou estranho. Eu estou falando isso aqui, eu estou sendo muito audacioso. É a primeira vez que eu falo com vocês, e aí eu já falo sobre isso, mas é o seguinte: a mulher, ela é ontologicamente igual ao homem. A mulher é igual ao homem, ontologicamente, mas com responsabilidade diferente. Deus vê o homem e a mulher de maneira igual, mas com responsabilidade diferente. E a gente precisa entender isso hoje, meus irmãos. É importante a gente entender isso. Então, o homem não é ontologicamente superior à mulher. Funções específicas. O sexo, ele é reservado ao casamento. E aí é um problema, né? Tem muita gente na igreja hoje que acha que eu estou falando abobrinha. Tem um seriado na Netflix chamado Greenleaf, que fala sobre uma família batista, que é uma família de pastores. E aí nesse seriado acontece tudo de errado com essa família. Uma das coisas que acontece é o sexo antes do casamento, que eles acham como se fosse a coisa mais normal possível. E a Bíblia fala, vamos lá, Hebreus 13, 4. O que diz lá em Hebreus 13, 4? Hebreus 13, 4 diz assim, meus irmãos: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Está falando sobre isso, está falando que o leito sem mácula, o local do sexo é no casamento. E o sexo é uma coisa boa. Tem muitas igrejas, tem muitos irmãos que infelizmente acham que o sexo é uma coisa ruim. O sexo não é uma coisa ruim, não é um pecado. O sexo é uma coisa boa, é um presente de Deus, é uma dádiva prazerosa. E ela serve para o prazer do casal, serve também para a procriação. Não é uma opção, viu? Ele serve para a procriação. E o sexo, ele serve para o compromisso. É um selar de compromisso, é intimidade. Muitas pessoas, elas têm sexo como se fosse algo extremamente comum. Eu me lembro que na minha adolescência eu li um livro de um autor chamado Joshua Harris.
E ele tem um exemplo que eu achei muito engraçado. Mas eu acho que é engraçado, mas eu acho muito interessante. Ele fala que o nosso coração é uma maçã. E aí ele fala que cada pessoa com quem a gente se relaciona morde um pedaço dessa maçã. E aí quando você chega para aquela pessoa, que é a pessoa com quem você vai se casar e se relacionar para o resto da sua vida, muitas vezes o que você tem para dar para a pessoa é só o talo da maçã. Porque ela já foi comida toda. Todas as partes especiais de uma intimidade que um casal pode ter, a troca de experiências, de convívio, o primeiro beijo, o primeiro abraço, tudo aquilo foi passado com outras pessoas. Então quando você chega necessariamente para aquela pessoa com quem você vai se casar e vai se relacionar para o resto da vida, você não tem nada de especial para compartilhar com aquela pessoa. E às vezes a gente olha e fala assim, não, esse cara é muito extremo. Mas se você parar para pensar, é mais ou menos isso mesmo. Às vezes a gente tem entregue para o nosso parceiro somente o talo da maçã e fala assim, ó, se vira com isso. Sexo é compromisso, é intimidade. Quando você se relaciona com uma outra pessoa, você está se expondo a outra pessoa, se entregando a outra pessoa. E de certa forma, a gente vê como uma maneira, uma aliança, um pacto. Isso é algo muito importante na palavra de Deus. O sexo não é pecaminoso nenhuma concessão ao pecado, mas é um presente de Deus. Mas existem formas específicas de intercurso sexual que são repelentes. E a Bíblia diz isso. A bestialidade, né? Sexo com animais, sexo de uma maneira bestial, lá em Levítico 20, 15, o incesto e a homossexualidade também são práticas que a Bíblia condena. Então você deve ter certo isso. Se alguém perguntar para você, a Bíblia condena a homossexualidade? Aí você fala assim, condena. Hoje a gente tem medo de falar sobre essas coisas. Se alguém chega pra gente e pergunta, condena? Aí eu não sei, cara, não sei, nunca li sobre isso. Não, condena de verdade. Jesus declara que o divórcio não é permitido, exceto por causa de imoralidade sexual, o adultério. Né? A imoralidade sexual. O que a revolução sexual ela tem colocado hoje para os nossos filhos é isso, ó, faça sexo com quem você quiser. Conquiste. Você tem que ser conquistador, dono do seu corpo, independente. Vai lá. O pai fica feliz quando o filho tem um monte de namorada. Meu filho tem um monte de namorada. Aí o pai fica todo orgulhoso. Ao invés de falar que meu filho tem uma única namorada e é fiel àquela namorada, os pais de hoje em dia ficam felizes que o filho namora com várias pessoas. Isso é errado. As crianças, elas veem como os pais se comportam e elas replicam esse modelo na vida delas. É importante a maneira que você age na frente do seu filho, meu irmão. Se você trata bem a sua esposa, se você é um esposo fiel, se você é fiel não somente no leito do casamento, mas se você é fiel à sua esposa na parte financeira, se você é fiel na parte espiritual, o seu filho vai ver isso e ele vai replicar isso na vida dele. E aí sabe o que isso vai fazer? Uma igreja mais sadia. Você vai responder lá no céu pela vida do seu filho, meu irmão. O seu exemplo com a sua esposa diz como vai ser a vida sexual do seu filho. Se você bate na sua esposa, seu filho vai bater na esposa dele. Se você trata mal a sua esposa, seu filho vai tratar mal a esposa. E assim por diante. E a gente precisa ver isso. Jesus declara que é do coração que procedem os pecados e não do corpo. Então, o autor, o Andrew Sandlin, ele coloca assim, né, ó, que o pecado ele é ético, ele não é ontológico. Ele não foi da nossa formação original, do nosso ser. O problema está no pecado que reside profundamente no nosso coração. É por causa do pecado que a gente faz essas coisas horrorosas. Quando uma pessoa faz algo com uma criança, uma bestialidade com uma criança, é por causa do pecado que existe dentro dele. E a gente tem que orar que esse irmão se arrependa. E que essa pessoa se arrependa e ela tenha uma vida nova. E eu quero dizer para você que tem problema com pornografia, que tem problema com a sua sexualidade, que Deus pode limpar a sua vida e pode fazer uma coisa nova.
Quando Deus transforma a vida da pessoa, ela deixa de uma vez por todas. Eu quero informar para vocês que eu sou diabético. E isso vai ser uma informação muito útil nas visitas que eu for fazer para vocês, viu, meus irmãos? Mas é assim, ó. A diabetes, ela me impede de tomar o açúcar. Quando eu fiquei sabendo que eu era diabético, eu era viciado em Coca-Cola. Quando eu fiquei sabendo que eu era diabético, sabe o que é parar de tomar Coca-Cola de um dia para o outro e nunca mais sentir falta? Nunca mais senti falta. A mesma coisa é quando Deus transforma, pelo Espírito Santo, transforma a vida da pessoa. Se você costumava fazer coisas erradas na sua vida sexual, quando o Espírito Santo transforma a sua vida, você deixa de fazer aquilo do dia para a noite e não sente mais falta. É desse jeito. O pecado, eu disse para minha esposa essa semana, o pecado é como se fosse aquele açúcar a mais. Sabe? Que faz mal. Sabe o açúcar que faz mal? É o pecado. Porque o sexo em si não é algo errado. Você ter prazer sexual com seu esposo, com a sua esposa, não é algo errado. O que é errado são as deturpações do sexo. E a deturpação do sexo, ela tem dominado a cosmovisão do mundo de hoje. As pessoas só querem ficar, as pessoas não querem compromisso. As pessoas só estão interessadas no exterior. As pessoas só estão interessadas na aparência. Quantas irmãs, quantos irmãos na igreja você já ouviu que tem aquele cara, gente boa na igreja, que é cristão, que é um cara legal, mas aí porque ele é meio gordinho, meio feio, não recebe a atenção das meninas? Tem muitos casos assim, meus irmãos. As pessoas só estão interessadas pelo exterior. Elas não estão interessadas pelo coração da pessoa, se o cara vai proteger a família, se vai cuidar da vida espiritual da mulher, se vai estar lá orando com ela, cuidando dela. Só estão interessados no exterior, se o cara é forte, bonito, se a menina é elegante e tal. E eu quero dizer para vocês que existe uma coisa chamada gravidade e idade. Existe, viu, pastor? Gravidade e idade. Cai. Tudo cai. Eu, uma vez, quando eu era criança, estava em Natal, e aí eu vi um senhor de idade com uma âncora no braço. E ele era um estrangeiro, devia ser um americano. Só que o braço dele caiu, sabe? Sabe o que é uma âncora que desceu até aqui assim? Desceu. Cai. O corpo nosso, se a gente na juventude era belo e forte, na nossa idade a gente vai ficar feio, com problema e cheio de doença. Vai ficar. A gente tem que ensinar aos nossos filhos que o importante, a gente precisa ensinar às nossas crianças que o importante não é valorizar o exterior, mas é valorizar o interior também. É as atitudes. Será que você tem valorizado isso na sua esposa? Será que você procurou na sua esposa, no seu esposo, somente pelo exterior? Eu vejo muitos casais aí que com pouco tempo de casamento eles se separam. Porque a única coisa que uniu esses casais no início foi a atração sexual. Mas o interior, a pessoa por dentro era podre. E aí depois que a pessoa foi, o outro cônjuge foi descobrir, não, essa pessoa aqui é podre por dentro. A gente precisa ter mais cuidado. Mais cuidado na nossa decisão de namoro. Sabe, eu dou graças a Deus que me livrou de um monte de menina na minha época da adolescência que era furada. E aí Deus me colocou, falou assim, André, eu vou te dar de presente, um ótimo presente. Eu vou te dar aquela esposa ali que é linda, mas por dentro também ela é linda. Por dentro e por fora. Quando o homem recebe esse presente, você pode falar assim, ó, acertei na cena. Porque é algo que vale a pena. E a gente precisa olhar para um homem, para a mulher, para o nosso futuro parceiro, dessa forma, viu, adolescentes? Viu, Arthur? Arthur, né? Estou decorando seu nome, estou decorando o nome do pessoal. É o Henrique, o Arthur é que está lá atrás. Viu, Arthur? É nós. Meus irmãos, a gente precisa ver essas coisas. O problema não é a falta de clareza da Bíblia. A Bíblia ela é muito clara em relação à nossa sexualidade. Mas o problema é a ausência de fidelidade da igreja. Meus irmãos, eu quero terminar com essa frase. Precisamos ser mais fiéis
a palavra de Deus se quisermos crescer como igreja, ouviu? Precisamos ser mais fiéis à palavra. A Bíblia ela é clara. A maneira como a gente deve combater a revolução sexual que existe. A Bíblia é clara como a gente deve proceder no casamento, como a gente deve proceder na criação dos nossos filhos, para que eles possam ser adultos sadios. Mas a gente precisa ser mais fiel à palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que nos criou, Pai, macho e fêmea. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a viver em um mundo tão perverso como que estamos vivendo, meu Deus. Onde casas estão destruídas, Pai, e onde crianças, Pai, sofrem, são maltratadas, são estimuladas de uma maneira tão errada, Pai, a viverem uma vida sexual tão perversa, meu Pai. Tenha piedade. Tenha, Pai, misericórdia da vida dessas crianças, meu Deus. Pai, faça com que nessa igreja, Pai, seja luz nessa cidade em relação a esse assunto, meu Pai. Que os nossos jovens, Pai, possam ser santos. Que as nossas esposas possam ser santas, Pai. Que os esposos, os maridos sejam santos, meu Deus. Perdoa, Pai, os nossos pecados, é o que te pedimos, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.